O que o novo Papa diz sobre a gente? Nós realmente precisamos de um Papa? Será que existe algum vínculo entre esse ato de escolha de um Papa com a psicanálise? Meu nome é Vinícius Bonfim e vou fazer uma breve análise a respeito dessas figuras de mestre a partir da orientação lacaniana na psicanálise. Vem comigo. Lacan, grande autor da filosofia, Jacques Lacan, ele elabora o seu discurso, né, a estrutura de um discurso psicanalítico, basicamente com um gráfico que trata do S1, que é o significante mestre, o S2, que é o saber, o sujeito barrado, que é o S com um tracinho cortando o S, e o A, que é o objeto A. Então fica S1, S2, sujeito barrado S com um tracinho e o A. Essa é a estrutura do discurso em Lacan. O que essa estrutura do discurso em Lacan tem a ver com a escolha do Papa? Primeiro, é importante a gente salientar que toda a estrutura da psicanálise é também uma análise do comportamento humano, do desenvolvimento da sociedade culturalmente, biologicamente, socialmente dizendo. Então é muito abrangente. E uma coisa que a gente tem certeza é que a Igreja Católica, durante centenas de anos, dominou toda a estrutura do saber no Ocidente, podemos dizer assim, né? Por grande parte da história, né? Até o surgimento da Igreja Protestante, Martim Lutero, ou a virada para a modernidade, final do século XV para o século XVI, né? 1500 aí é um momento importante, 1492 é um momento importante para um contexto histórico latino-americano, sobretudo pela invasão dos povos europeus nas Américas, e que traz consigo os invasores todo um processo colonial de dominação, e dominação por um saber também. E esse saber cristão, católico em especial. E a Igreja Católica se instaura na América do Sul com muita força. Então, quando eu pergunto, né, a escolha de um novo Papa tem a ver com a gente, tem a ver porque a estrutura do discurso psicanalítico mostra isso para a gente. Vou mostrar para vocês de quase desenhando isso aqui. Vamos lá. Para vocês entenderem, né, o significante, né, ou melhor dizendo, o S1, o significante mestre, aqui nesse nosso exemplo, ele representa quem? Ele representa a figura do Papa. É a figura do sujeito que senta, que ocupa o cargo? Não, não é a pessoa física, mas a figura simbólica. A figura simbólica é aquela figura de comando, né? Porque a gente viu durante toda a nomeação, o conclave, um mistério, um rito, vigas enormes, monumentos arquitetônicos que impõem poder, escolha de um representante que tenha, no mínimo, mais de 60 anos de idade. E isso significa também um saber vinculado ao poder, para lembrar Michel Foucault aí, né? Dentro dessas relações de, de poder que estão instituídas nas instituições com os sujeitos, que estão sujeitados a estruturas simbólicas que, na sociedade, organizam as formas de estar, de sentir, de ser feliz, de se organizar, né? E a Igreja Católica faz isso com maestria. Então é uma escolha, é um ritual, conclave, a fumacinha que vai sair na hora que sai, todo mundo comemora mesmo, todo mundo comemora mesmo sem saber quem é a figura que vai ocupar esse poder tão estruturante na sociedade ocidental, que é a figura do Papa. Não é o indivíduo em si que importa, né? Mas é a figura que representa o nome do Pai, que representa o significante mestre. É aquele detentor do saber, né? Ainda que ele diga assim, o poder está convosco, né? Por mais que ele se coloque em uma situação de humildade, de compartilhamento, de fraternidade,
ele ainda é o poder, ele ainda é o centro das atenções. Por quê? Porque ele ocupa naquele lugar, esse indivíduo, o significante mestre, que é o S1. Vamos lá para a gente entender, portanto, o S2, o saber. O S2 ele representa o saber. S1, significante mestre, o S2 ele representa o saber. E a figura do Papa ocupa esse lugar do S2, do saber, exatamente por uma longa tradição em que a Igreja Católica define que a figura do Papa é aquele que está mais próximo de acesso a Deus, a fazer as interpretações melhores, depois de Lutero, as melhores interpretações bíblicas a respeito de Deus. Então, o Papa, ele representa todo um poder, saber simbólico do direito canônico, da tradição, do vínculo do cristianismo com Deus. Ele é a figura que expressa, que coloca esse saber comum na sociedade. Pois bem, S1, S2, significante mestre, S2, saber, sujeito barrado, sujeito dividido, S com tracinho. Quem é esse sujeito dividido? É aquele que está incompleto. É aquele que é barrado pelo recalque. É aquele que possui um desejo, mas não o completa. Olha que interessante. O sujeito barrado é o pecador. É aquele que deseja a salvação, né? Ou seja, são os discípulos, são os seguidores, são os cristãos que estão ali, né, em adoração à figura do significante mestre, do saber. O cristão busca exatamente na figura do Papa aquilo que dê coesão, coerência com o seu desejo, com os seus pensamentos, com toda aquela sua estrutura. É alguém que possa dizer, o Papa possa dizer para o cristão o que é que no fundo desse mundo, nessa vida, faz sentido. Então é quase uma tábua de salvação. Fala assim, eu estou desamparado, eu estou angustiado, estou na incompletude e, portanto, preciso de um suporte. É o sujeito barrado. Qual é o sujeito barrado? O cristão, né? O católico. E ele encontra a salvação para o pecador que é exatamente na figura sagrada do mestre, do Papa, a maior figura da Igreja Católica, a qual ele é um seguidor. E por fim, o objeto A. E o objeto A é um gozo deslocado, ele é um resto do desejo, né? O objeto A é um discurso que é um resíduo do discurso do mestre. O objeto A está vinculado ao desejo, né? E ele não é simbolizável, mas ele é um resíduo, ele é o que sobra, né? É o que escapa. E no caso do Papa, toda essa mística, tanto na escolha, o suspense na fumacinha branca que sai, o poder instaurado por vigas monumentais, um vão gigantesco do tamanho de um prédio e os personagens brancos, homens, já cabelos grisalhos, né? Com vestimentas vermelhas, com formalidades extremas, com anéis grandes nos dedos, joias, colares, com muito poder imposto na figura, na imagem, né? Esses são a representação coletiva de um desejo por salvação, né? Então, o objeto A, esse resíduo, que é o que sobra do desejo, se ampara no desejo de salvação por figuras que são místicas, né? Que são de difíceis leituras. E isso tudo é uma forma de gozo ritualizado que sustenta a figura
do mestre, nesse lugar de saber, de poder, né, de uma grande estrutura cognitiva de dominação que já vem de centenas de anos, pelo menos 2025 anos, né, de dominação, com altos e baixos, mas sempre muito bem estruturado e que é forte no que diz respeito à administração de pensamento e de pessoas. Em síntese, para concluir esse esquema do S1, S2, S barrado e a figura, né, do Papa Leão XIV, ah, quando nomeada, ela surge não só para falar em nome de Deus, mas para reestruturar um poder simbólico que a Igreja Católica constitui, né? E que dentro desse discurso sagrado canaliza o gozo dos seus fiéis. Então ela organiza o desejo coletivo, essa nomeação. Ela estabelece uma imagem especular de adoração. E isso faz com que haja uma renovação e uma organização do pensamento católico ao redor dessa figura potente de saber, de poder, que inclusive define o gozo àqueles que estão desamparados. Quem está desamparado? Todo sujeito. Todo mundo que saiu de um útero está desamparado. Basicamente é essa a fundamentação do desamparo. A psicanálise nos permite ver que não é o conteúdo do discurso do mestre que o valida, que o autoriza a ser mestre, mas exatamente a estrutura da instituição Igreja Católica que possibilita com que o discurso do mestre seja tão potente. Então tem-se um papa agora franciscano, missionário, né? Me parece um ótimo nome para o momento em que a gente está vivendo, né? Contrário à guerra e bem favorável à paz. Por incrível que pareça, parece até ser contraditório isso que estou falando, né? Porque não poderia ser de outra maneira a partir da minha leitura do cristianismo. Mas sim, tudo é possível, né? Porque as palavras são organizadas dentro de jogos de poder, de adjetivos morais, de bem, mal, nós, eles, então de definição de grupos que estabelecem disputas de poder no interior das instituições e entre as próprias instituições religiosas de Estado. Então, por mais que o novo Papa venha e fale, eu sou um servo de vocês, o que a gente escuta no final das contas é que ele é um representante de Deus. Ele é um representante do grande outro, daquela estrutura que organiza, estrutura o próprio sujeito. Por que sujeito? Que já se encontra sujeitado a uma organização institucional que define as formas dele se relacionar nesse mundo. Não é? São breves anotações a respeito desse novo Papa, a respeito da psicanálise e a escolha papal, as relações sociais que estão ali estabelecidas e ao discurso lacaniano, como é que ele se estrutura. S1, S2, sujeito barrado e objeto A, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço que inscreva no canal e em breve a gente vai tratar mais desses discursos e dessas novas formas de ver o mundo, psicanaliticamente pensando. Obrigado.